Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje estamos aqui para falar, da nossa disciplina de metodologia científica, aula em relação à ciência e conhecimento. Então, galera, nosso objetivo dessa aula, é nós adentrarmos aí, entendermos como ao longo da história da humanidade nós, seres humanos, fomos buscando conhecer as coisas, os fenômenos, a natureza, o nosso planeta e como estas formas de conhecimento desembocaram no que nós conhecemos hoje como ciência, galera. Então aqui uma frase de Carl Sagan, um astrofísico, que teve um importante papel aí na divulgação científica. Então, uma frase do seu documentário chamado Cosmos, que espero que, inclusive, indico aí para vocês assistirem no momento livre. Existe uma versão da década de 80, que foi de autoria aí do Carl Sagan, e uma versão mais atual, que é realizada aí pelo Neil deGrasse Tyson. Então, galera, ele falava lá, dessa relação dos seres humanos, os nossos queridos ancestrais, nossos queridos ancestrais aí, desde do nosso processo evolutivo enquanto Homo sapiens, ansiavam em compreender o mundo, entender aí como funcionava as leis da natureza, mas não conseguiam encontrar um método, Então, eles a partir daí imaginaram um universo pequeno, fantástico, arrumado, nos quais as forças dominantes eram deuses. Então, nós temos aí, essa primeira referência de que as formas de conhecimento tinham então uma base, uma linha de encadeamento, onde as explicações, como ainda não existia uma metodologia de se conhecer as coisas, regras e relações de causa e efeito, por exemplo, então se buscava aí através de vários deuses como Anu, Ea e Shamash. Hoje em dia descobrimos um mundo mais abrangente e distinto para entender o universo. Um método chamado ciência, tá aí grande, Carl Sagan. Galera, então aí outra referência também para a gente pensar, nessa relação entre a humanidade e o conhecimento. Nós temos uma grande descoberta da humanidade que foi o fogo, Então aqui um filme chamado, espero que vocês já tenham assistido aí, Talvez no ensino fundamental, no ensino médio, A Guerra do Fogo, que mostra um contexto aí, é um contexto, claro, é um contexto meio fictício, até porque se mistura vários períodos lá da pré-história, mas a ideia de que como nós, nossos ancestrais, então, eles tinham essa relação com as descobertas e com as novas tecnologias, como o fogo, por exemplo, Então, alguns personagens lá tinham uma relação mítica, dando características ao fogo, por exemplo, como se fosse um elemento sobrenatural, entendem? Então, é uma dica interessante da gente entender aí como se deu esta descoberta e do conhecimento dos seres humanos também, galera. Então, a partir daí, a gente vai para conceituar o que seria, então, ciência. É importante entender que a ciência ela é uma forma de sistematizar, ou seja, criar. Sistematização seria uma forma de você criar regras, regras para o conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Então, aí uma definição, lembrando aqui que nós vamos usar muito o livro Fundamentos de Metodologia de Marconi Lakatos, aí a sexta edição de 2003, galera. Então, a gente entende aqui que sempre existe um fenômeno, ou seja, um fato, seja astronomia, seja um determinado elemento de tecnologia que nós queremos estudar. Então, nós temos todo um conjunto de conhecimentos anterior a nós, que são conhecimentos sistematizados,
Através de proposições lógicas, nós podemos então compreender os fenômenos ou os fatos, né? Então, essa seria uma linha lógica aí da gente compreender o que seria ciência. Então, já que nós vimos que a ciência é uma forma de conhecimento, será que ela é a única forma, galera? Será que não existem outras formas de conhecimento? E também o que é o conhecimento, né? Já que ciência é uma forma sistematizada de se chegar à compreensão das coisas, o que seria então o conhecimento? O conhecimento é uma relação estabelecida aí entre o sujeito que conhece. Então nós temos o sujeito, está aqui, né? O seu João. O seu João, galera, ele é um agricultor. Então seria um grande exemplo, né? O seu João, ele precisa plantar lá seu arroz, plantar seu feijão. Então ele tem um objeto e ele vai ter uma relação específica. Mas o seu João, ele não teve uma formação acadêmica, né? Então, o que acontece a partir daí? Mas ele tem a partir daí um conhecimento, né? Ele sabe o momento certo da semeadura, ele sabe a época da colheita e a necessidade de utilização de adubos, por exemplo, quais as providências ele precisa tomar contra as ervas daninhas, as pragas e o tipo de solo adequado para as diferentes culturas. Mas, porém, né, ele, entretanto, todavia, o filho do seu João, né, que é o João Filho, ele acaba se formando em agronomia e ele passa, então, a trazer para o seu pai uma série de conhecimentos sistematizados, né, sobre clima, sobre tecnologias, e são as famosas explicações dos porquês, né? Então, existe uma relação entre os conhecimentos, né, o conhecimento popular e o conhecimento científico. E é isso que nós vamos ver agora. Então, galera, a partir daí, nós temos algumas formas de conhecimento. Nós temos o senso comum, pode ser chamado também de conhecimento popular. Nós já temos o conhecimento científico, nós já vimos lá atrás. E já vimos também o conhecimento filosófico. E temos aqui o conhecimento religioso, que lá no início nós falávamos sobre as explicações através de divindades, né? Através de deuses. Então, vamos às características de cada uma dessas formas de conhecimento. Então, aqui as características do senso comum. O senso comum, ele tem essa característica aí de superficialidade, né? Ou seja, o seu João, lá na sua plantação, na sua agricultura, ele simplesmente, por conta de uma tradição, né? Por conta de um legado anterior dos seus antepassados, ele consegue ver, né, que é importante ele tirar as ervas daninhas, é importante usar um adubo, tem as estações do ano, então ele, pela aparência, ele consegue, né, conhecer as coisas. Então tem essa questão da sensibilidade, né? Depende da vivência, das emoções para você chegar ao conhecimento. A subjetividade também, né? Conforme os sentimentos da pessoa. Assistemático, né? Não existe uma sistematização, ou seja, não existe um estudo, né, por trás daquilo, né, daquela lavoura, enfim, não tem uma sistematização muito clara, o conhecimento do senso comum. E também a questão de não ter a questão de criticidade, né, que é tão importante aí para o conhecimento científico, a discussão entre os pares também. Então, galera, alguns exemplos aí, né? Alguns exemplos aí do conhecimento popular, né? Para ficar claro aí. A dor no calo do pé significa que vai chover. O céu vermelho ao entardecer significa que vai fazer frio. Tomar banho após a refeição causa morte. Uau! Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo, e colocar a bolsa no chão atrai a falta de dinheiro.
Então aí são exemplos, né, de formas de conhecimento, do conhecimento popular, do senso comum, mas que não tem uma relação entre causa e efeito muito clara, né? Pode ser que isso aconteça, já tenha acontecido em algum momento, mas nós não temos aí uma relação de causa e efeito muito clara, beleza? Então aqui nós vamos para as características do conhecimento científico, né? Então o conhecimento científico, ele se refere aí a ocorrências ou a fatos diretamente, né? A realidade objetiva. Então existe a questão de se trabalhar com ensaios e experiências, ou seja, ele tem uma contingência específica. Ele precisa ser explicado, né? Então não é simplesmente porque eu sei, ele tem que ter aí uma sistematização, um conhecimento logicamente ordenado. Ele precisa ser testado e quando ele é testado, ele pode ser até alterado, né? Vamos dizer assim. Então ele pode ser alterado. E com isso, como ele pode ser testado, ele está sempre em evolução, ou seja, ele é falível, né? Então a ideia de que, por exemplo, vamos pensar na questão da agricultura, né? Um pesticida contra pragas, pode-se pensar aí em processos de evolução, né? Talvez pesticidas que agridam menos o solo, enfim, então pode ser uma possibilidade. E a ideia de, com isso, que ele é provisoriamente aceito, ou seja, ele tem uma aproximação exata. Beleza, galera? Então, alguns exemplos aí, né, do conhecimento científico. Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade. O ouvido humano consegue ouvir frequências entre 20 a 20 mil Hz. Então, todas as conclusões aí do conhecimento científico, elas precisam de testes, né, para se chegarem. Então, a questão do clima, né, que é tão importante aí, quando a gente vê, né, a chuva é causada pela condensação das nuvens, a gente observa, voltando no slide anterior, a gente vê que essa questão de que, quando a gente observa, né, uma previsão do tempo, por exemplo, nós não temos uma previsão 100%, né, absoluta de que vai chover, vai dar sol, enfim, mas isso nos ajuda, né, a ter uma medida. Então também nos compreende aí que a possibilidade até da ciência. A ciência pode, sim, pode errar, né? Então um átomo é a menor partícula da matéria, o universo foi gerado por uma grande explosão, né, o Big Bang, e o Sol é uma estrela com 6 bilhões de anos de vida, galera. Então todas essas conclusões precisam de experiências, de testes, né, de todos aqueles requisitos que nós vimos. O conhecimento filosófico, ele se difere do conhecimento científico pela questão de pesquisas, né? Mas o conhecimento filosófico também tem dentro das suas características a ideia de racionalidade também, galera. Então aqui, né, o conhecimento filosófico procura entender as causas reais dos fenômenos, não as causas próximas, como fazem as ciências particulares. Então essa seria aí uma grande diferença, né? As causas profundas e remotas de todas as coisas, as origens, né? Que a gente chama aí de cosmos, procurando respostas gerais. Então alguns exemplos aí, né, sobre a ideia do universo, o início, o criador, evolução, fim, a vida, o homem, a sociedade, o pensamento, a justiça, a verdade, a liberdade, a moral e a ética, né? Então, todas as questões aí que a racionalidade filosófica pensam e analisam. E por último, a gente vem para o conhecimento religioso, né? Então, o conhecimento religioso ele depende de um elemento muito importante, que é a questão da fé, né? Então a fé aí que tem um significado de confiança, de confiar em um elemento aí sobrenatural, um elemento que não é possível você fazer um experimento, um teste em laboratório, por exemplo, mas que você acredita ou não, né? Então você tem aí um conjunto de verdades, né, que os homens chegaram não com o auxílio de sua inteligência, mas mediante a aceitação da ideia de revelação divina, né? Então, a religião está presente aí em diversos momentos da história da humanidade, em diversas culturas, com diversas explicações diferentes também.
mas sempre presente lá. E alguns autores, né, até alguns autores da sociologia, como Emile Durkheim, por exemplo, têm a ideia de que o pensamento religioso, o conhecimento teológico, ele foi uma das bases do conhecimento científico, né? Porque a ideia de se interrogar, de se colocar motivos, né? Por exemplo, se a gente for observar na mitologia nórdica, por exemplo, né? Quando se busca uma explicação para o tempo, diz que Thor estava bravo, então por isso mandou raios do céu. Então isso é uma forma de se pensar de que existe tentar buscar uma justificativa para algo. É claro que ainda era algo incipiente, né? Todo mundo hoje entende as mudanças aí do clima, da meteorologia, mas em períodos mais antigos, né, tinha-se explicações aí sobrenaturais para os fenômenos da natureza. Então, com isso, galera, podemos compreender que o pensamento e o conhecimento religioso foram uma das bases aí do conhecimento científico mais rudimentar, mais vulgar, né, galera? Então, aí um exemplo, né? A morte é sempre algo complexo, porque é algo inevitável, mas é algo também irreversível. Então, quando uma pessoa morre, né, em seu velório estavam presentes um padre, um filósofo, um ateu e um médico. Uma pessoa pergunta aos quatro por que o homem morreu. Né? Então tá aí. O padre pode buscar uma explicação sobrenatural, né? O filósofo pode buscar uma resposta racional. O ateu, né, vai de encontro aí às explicações sobrenaturais. E o médico, com a sua autópsia, né, o médico ele vai dar o laudo, vai dizer, não, fulano teve uma hemorragia e por isso acabou falecendo, né? Enfim, e ele vai dar uma explicação com base na ciência, diferente dos outros autores aí que vão buscar outras possíveis explicações. Até vai dizer, todo mundo morre, o filósofo vai morrer, que a morte é inevitável, enfim. Então, cada um aí vai buscar, de acordo com as suas explicações, de acordo com a metodologia do seu conhecimento específico, fazer essa explicação. Então aqui uma tabelinha comparativa, galera, só para a gente fazer então aí uma espécie de revisão básica, né? Conhecimento filosófico, conhecimento religioso, algumas características, o conhecimento popular também. Então aí para ficar mais tranquilinho, para vocês darem uma olhada, uma tabela comparativa entre os 4 elementos aí, as 4 formas de conhecimento. Então a gente tem o século XIX, um século onde se teve muitas teorias, onde se defenderam, né, uma ideia de supremacia do conhecimento científico. Hoje o conhecimento científico no século XXI ele é muito mais humilde, ele sabe que não é o caminho único de acesso ao conhecimento e à verdade, mas é um dos mais utilizados e utilizados pelas academias, pelas universidades. Então, um mesmo objeto ou fenômeno, né, seja uma planta, um mineral, um grupo social ou as relações entre chefes e subordinados, pode ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum, o que leva um ao conhecimento científico e outro ao vulgar, o popular e a forma de observação. Galera, então, parênteses, né? Nem todo mundo consegue dominar, né? Então todos nós vamos ter uma formação acadêmica específica e limitada. Vivemos num contexto onde as formações são bem especializadas. Eu, por exemplo, sou formado em Ciências Sociais, meu mestrado também é em Ciências Sociais, e a minha linha de pesquisa foi mais voltada para políticas públicas. Então, provavelmente, dentro da área das Ciências Sociais, vai ter alguma área de estudo que eu não domine muito. Então, eu posso ter uma opinião do senso comum, do conhecimento vulgar ou do conhecimento popular sobre aquele assunto também. Então, assim pode acontecer com um médico ou pode acontecer com um engenheiro também. Né? Então, você detém um conhecimento específico e todos os outros conhecimentos você não vai dominar. Né? Então, todos nós podemos aí ter uma relação aí, em ter um conhecimento vulgar ou popular sobre algum elemento aí do nosso cotidiano que a gente observe.
Assim como eu vou ter dificuldade em fazer uma análise sobre uma obra ou sobre um projeto elétrico, por exemplo, de engenharia, talvez um engenheiro pode ter uma dificuldade, por exemplo, de fazer uma análise sobre algum fato social, por exemplo, sobre a violência, né? Então, a verdade é que todos nós somos rodeados aí de opiniões, podemos ter opiniões vulgares e populares. Então, até um cientista pode, vamos dizer assim, falar coisas vulgares ou populares sobre algum tipo de assunto, né? Beleza? Então, galera, a partir daí, todas as nossas atividades são voltadas ao conhecimento científico, né? Então, a graduação de vocês em engenharia elétrica é voltada, então, para compreender, né, o conhecimento científico, os conhecimentos aí de física, de matemática, de química, enfim, meio ambiente também, de programação, né? Programação cada vez mais importante. Então, a ciência, ela é a forma utilizada, né, pelos cursos superiores. Então, todo o conhecimento aí que é desenvolvido em revistas acadêmicas, em pesquisas, de iniciação científica, são aqueles conhecimentos que são chancelados aí pela ciência para serem ensinadas na graduação. Então aqui uma simples classificação das ciências, né? Nós aqui vocês enquanto estudantes da engenharia elétrica são colocados aqui, né? Então a engenharia ela é um setor dentro do que a gente chama de ciências aplicadas. A gente tem alguns autores levantam, né, que a ideia de que a engenharia nada mais é do que a aplicação dos conhecimentos da física, né? Física, matemática, a matemática é considerada uma ciência formal, né? A física está dentro da classificação das ciências da natureza, né? Então física, química, biologia, galera. Então aqui o CNPq, né? O CNPq nós vamos falar muito sobre ele, né? Que é um importante órgão aí da ciência e tecnologia no Brasil. Ela prefere a expressão áreas do conhecimento. Então aqui neste link vocês podem estar acessando a tabela de áreas do conhecimento do CNPq, né? Então o CNPq tem essa tabela que é interessante para vocês conhecerem as áreas do conhecimento. Então, galera, aqui alguns elementos, né? Eu vou passar rapidamente, o vídeo já está ficando um pouco grande já, né? Então, rapidamente aqui, algumas características importantes aí para o pesquisador, né? Para o espírito do cientista, né? Então, a consciência crítica, né? Consciência crítica é um elemento muito importante, a ideia de objetividade, consciência objetiva, romper com as posições pessoais, né, e mal fundamentadas do conhecimento vulgar. A objetividade, né, o trabalho científico, ele é impessoal, não aceita meias soluções ou soluções apenas pessoais. E a ideia de racionalidade também. A razão deve ser o único juiz nas decisões da pesquisa. Então aqui uma frase, né, do professor de física da UFMG, Antônio Máximo Ribeiro da Luz, é uma frase bem disseminada aí, e que fala, né, que a engenharia é tão somente a aplicação da física aliada ao bom senso. Então aí é o que a gente até falava, né, sobre aí uma ideia de complementaridade nos conhecimentos, né, entre a ciência e o conhecimento popular e o senso comum também, né? Então, galera, é basicamente isso. Então, aqui eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês no capítulo 3 do livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi e Lakatos, a sexta edição de 2003. Então, é isso. Então, espero que vocês façam uma reflexão, né, e discutam aí sobre o projeto de pesquisa que vocês pretendem desenvolver, se ele tem um caráter científico. E eu vou postar lá no Google Sala de Aula, né, o roteiro do projeto de pesquisa. E também que vocês identifiquem aí linhas de pesquisa dentro da engenharia elétrica que vocês têm interesse e tomem a iniciativa de conversar com um professor, né? Aí esse momento agora que a gente está vivendo, talvez fazer um contato aí virtual, mas para nós podermos irmos nos aprofundando e pensando aí em um projeto de pesquisa. Beleza, então, galera?
Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado e valeu!